primeira pergunta. Quem já tem o microfone? Aqui temos mais alguém? Aqui, Rogério Schacker, que dirige e comanda o movimento Brasil Livre. Schacker. O movimento vem para a rua, João. Vem para a rua. Obrigado, João, pelo convite. Eu queria parabenizar pelo evento e pelo tema e parabenizar muito o Tutinha, que por carregar alguém como o Reinaldo Azevedo, que tem coragem de falar a verdade, tem que ter a coragem de ter toda a retaliação que um veículo desse tem de vários órgãos e que, para isso, está contribuindo para a liberdade de expressão no Brasil com custo, porque sem custo é muito fácil fazer as coisas. Então, depois ele põe no meu salário e diz que isso... A pergunta... Queria só lembrar que o Schacker é do setor produtivo, ele é empresário. Schacker, por favor. Eu sou da empresa Soap, mas acontece de ser também um dos líderes aí do Vem Pra Rua. A pergunta que eu tenho é a seguinte: a gente tem um evento importante agora, no domingo, dia 16. Quando você conversa com estrategistas políticos, estrategistas econômicos, quando você conversa com os próprios políticos, nenhum consegue montar um cenário sem passar por um momento de decisão dependente do que vai acontecer no dia 16. Na opinião de vocês, qual deveria ser, pessoalmente, é uma resposta pessoal de cada um de vocês, o que deveria ser o mote principal, é a demanda principal dos movimentos no dia 16, e o que poderia acontecer com o Brasil se isso fosse adotado? Boa pergunta. Começa a responder Marco Antônio Villa. Pensei que era Denise, era melhor do que eu ficava pensando, né? Aí... Quer moleza? Não, professor. Olha, eu sei, claro, aí são dois caminhos, né? Eu já falei, eu me lembro várias vezes da renúncia tal, que seria a palavra de ordem que poderia unificar os diversos movimentos, que levaria a uma saída mais elegante da presidente, né? Ela renunciaria, isso permitiria que o vice-presidente assumisse, essa seria a saída mais tranquila, né? Evidentemente, eu vou ser muito sincero, porque eu não estou a serviço de ninguém, falo o que eu penso e sou responsável pelo que eu falo. Michel Temer não é Itamar Franco. E eu estou falando no sentido negativo, mas não vou continuar falando. Só isso já basta, né? Então, fica difícil essa solução para mim, para minha leitura do que eu pouco conheço de história do Brasil. Mas a renúncia levaria, no caso da renúncia individual, da presidente, não da chapa, né, levaria a posse do vice-presidente. Mas 2015 não é 1992, e Temer não é Itamar Franco, e a situação, portanto, é distinta. Por outro lado, e para ser breve, existe a questão que está lá no TSE, a ritmo de tartaruga. É bom lembrar quem preside o TSE, né? É um ministro da Suprema Corte que foi reprovado para juiz 2 vezes em São Paulo, né? E foi nomeado diretamente para a Suprema Corte o senhor Dias Toffoli. Quer dizer, é brincadeira, né? Em qualquer país sério, ninguém poderia nomear para ministro da Suprema Corte alguém que sequer conseguiu passar 2 vezes no concurso de juiz e que mal consegue falar, né? Por sinal, não é o único ministro da Suprema Corte que tem dificuldade com o vernáculo e tal. O revisor do processo do mensalão era problemático também, mas não só, né? E eu assisti, tive o prazer até de discutir grande parte, 60 vezes, as sessões do mensalão no site de Veja, e ter a paciência de ouvir alguns dos ministros falarem. Realmente teve momentos hilariantes e tal. Agora, que era melhor rir do que chorar. Agora, a questão da renúncia, o segundo, a questão do impeachment, abrir um processo de impeachment é o que dispõe na Constituição, crime de responsabilidade. O que você precisa ter é 2/3. É essa que é a grande questão. A presidente fez essa reunião agora mais recente, essa de domingo, porque ela quer impedir que se tenha 2/3. Ela quer ter uma base de 200 deputados. Pô, mas são 513. Com 200 você não governa, né? É uma coisa óbvia tal. Por que dos 200? Ela quer fazer tudo para que a oposição não tenha 1/3. A melhor saída seria não o impeachment ou a renúncia, mas seria a cassação da chapa. É uma chapa que foi eleita na eleição mais suja da história do Brasil, marcada pela injúria, pela calúnia, pela difamação, por propina, né, por dinheiro que veio do exterior, nas contas clandestinas do projeto criminoso do poder, com dinheiro aqui do Petrolão. As provas são claras, o TSE não vai julgar. O TSE anulou uma eleição no Amapá.
Vamos lembrar o caso do Amapá, para não falar do Maranhão, vou citar o caso do Amapá, né? Porque 2 pessoas disseram que receberam, cada uma delas, R$26. Uma fortuna, R$26. A eleição do Amapá foi anulada. Imagina a eleição da presidência da República, ou seja, que envolveu milhões como propina, como doação. E aí teria o que para mim seria a melhor solução para o Brasil. O que está na Constituição, no caso da chapa ser impugnada, você convoca eleições de 90 dias. As pessoas dizem assim, isso atrapalha o país. Eleição não atrapalha, o que atrapalha é a corrupção. Eleição ajuda nós a encontrarmos o caminho. Se eu pudesse escolher, eu escolheria esse caminho, ou seja, o caminho que tem provas concretas para tal, anular a eleição e convocar, tal qual dispõe a Constituição de 1988, eleições em 90 dias. A consulta popular é essencial, é através da consulta popular, do debate dos problemas nacionais, que nós poderemos sair do nó econômico criado internamente, não externamente, como disse o programa do PT, por esse projeto criminoso de poder. Muito bem, vamos à resposta do jornalista Reinaldo Azevedo. Como você vê, vocês vão encontrar aqui uma divergência entre o Marat e o Robespierre, né? Eu acho que, primeiro, então, respondendo a pergunta original, qual deve ser a palavra de ordem? Eu acho que a palavra de ordem tem de ser, na minha opinião, porque eu tenho defendido isso, fora Dilma, sim. Eu tenho convidado a presidente a renunciar, quem me lê ou me ouve sabe disso. Agora, a renúncia é um ato unilateral, quer dizer, eu não posso chegar lá e falar, a única constituição que proibia a renúncia era uma constituição que havia na Bolívia, né? É proibido renunciar, pegou, vai ter que ficar até o fim, não é? E por isso eles tiveram 100 e tantos golpes, não é isso? Então, eu acho que a renúncia seria um bom caminho, porque é menos traumática. Mas aí é preciso que haja um desprendimento que me parece que a presidente, no momento, não tem. Até porque ela anda fazendo algumas confusões, né? Volta e meia ela fala da tortura, volta e meia ela lembra o tempo que ela era da VAR Palmares, que era um grupo que ela disse que era guerrilheiro, que eu chamo de terrorista. Mas ela tem de saber que a Constituição não é doi-code, né? E que vocês não são torturadores. Ela precisa parar de fazer essa confusão, porque senão ela começa a ouvir gente ruim, ela começa a ouvir saídas ruins. Então, a medida melhor para mim seria a renúncia. A segunda medida, o impeachment. O impeachment, eu vi, inclusive, um colega da Folha, vocês sabem que eu escrevo na Folha também, e na Veja, um colega da Folha dizendo que caçar uma presidente por causa de uma questão contábil era uma espécie de golpe. Não é, não. Lei 1079, artigos 10 e 11, não é? Estão lá especificadas as condições do crime de responsabilidade, na Lei 1079. O artigo 85 da Constituição diz que um presidente, ele pode sim ser cassado, ele pode ser alvo de um processo de impeachment, se ele cometer crime de improbidade administrativa ou crime contra a responsabilidade fiscal. Acabou. Então, é constitucional, está no artigo 85, é legal, está na Lei 1079. E, se vocês quiserem, está também no Código Penal. Artigo 359 do Código Penal, né? Itens A e C, não é? Eu me preparo, quando eu penso em a Dilma sair, eu fico muito técnico, não é? Porque eu acho que seria realmente muito bom para o país. Eu concordo com o Vila que o Michel Temer não é o Itamar Franco, porque eu acho o Itamar Franco, sinceramente, irrepetível, se é que você me entende. Tão bom que permitiu que o Fernando Henrique fizesse o Plano Real, porque ele não tinha noção, né, do que ele estava fazendo ali. O que eu achei bom, mas eu sou contra. Atenção, eu sou a favor que se cumpra a lei. Se o TSE caçar, Vila, caçou, acabou. Se vocês me perguntarem se isso é do meu gosto, aí eu vou dizer que não, por razões muito pragmáticas. Segundo a Constituição, o próximo presidente assume, se houver eleições gerais, né, a eleição para a presidência, ele assume e fica até 2018. A tarefa que está aí é gigantesca. Eu não queria, por exemplo, olha, governador Geraldo Alckmin, eu não quero isso para o senhor. Eu não quero isso para o Aécio, eu não quero isso para qualquer outro candidato tucano, eventualmente, porque
eu temo um pouco o efeito de la Rua. Sabe como é? Ainda que o Brasil não tenha as mesmas condições que a Argentina teve no fim do Menem, né? Eu fui fazer um substantivo, não saiu, então no fim do Menem. Eu temo o efeito de la Rua. Especialmente quando continuará com seus direitos políticos, salvo o melhor juízo dos juízes, né? Continuará com seus direitos políticos aquele senhor, que parece um documentário que eu assistia quando eu era jovem, chegava com uns uísques a mais para assistir um documentário até passar, né? Que são aqueles gnus que ficam no rio, um jacaré que fica no rio do Quênia, esperando o gnu passar para ir lá abocanhar. Vocês sabem do que eu estou falando, não é? O jacaré barbudo. Então, assim, um governo tucano agora corre o risco de se queimar, um governo tucano de oposição, corre o risco de se queimar terrivelmente com aquele senhor fazendo aquilo que ele sabe, que é prometer facilidades e prometer respostas simples e erradas para problemas difíceis. Então, eu prefiro ou a renúncia ou o impeachment. A impugnação da chapa, não, quer dizer, não é da minha preferência, mas é a lei. Se acontecer, dura lex, sed lex e sogomex do cabelo. É isso aí. Vamos à resposta à mesma pergunta da jornalista Denise Campos de Toledo. Lembrando que nós estamos ao vivo, Denise, pela Rádio Jovem Pan, AM, para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando, sintonizando aqui em São Paulo e em todo o país, e também pela Jovem Pan Online, pela TV Lide. Responde agora a pergunta Denise Campos de Toledo. Olha, João, eu acho que é muito importante que a população deixe claro o quanto que ela está contra toda essa situação que nós estamos vivendo. Na verdade, a gente está vivendo uma situação tão difícil que fica, às vezes, até meio complicado você definir exatamente o que você quer. Do ponto de vista de economia, por exemplo, você é contra o ajuste ou você é a favor do ajuste? Se você é a favor do ajuste, você vai concordar em passar por um período muito difícil, independentemente de crise política. Se você é contra o ajuste, você pode levar o país a uma deterioração ainda mais forte. Nos deixaram nessa encruzilhada. Então, eu acho que deixar muito evidente o quanto que esse governo nos deixa insatisfeitos, eu acho que pode levar a uma situação que seria ou a renúncia, porque há uma queda histórica da popularidade do apoio à presidente Dilma, e ela não pode passar imune a isso, por mais que se diga que ela não está sequer lendo os jornais, é impossível que ela não perceba o grau de insatisfação, e as pessoas que vão julgá-la, que vão julgar as contas do governo, têm essa responsabilidade histórica hoje de serem coerentes com a situação que se apresenta. Então, do ponto de vista econômico, a situação é de irresponsabilidade fiscal. Nós tivemos tudo isso nos últimos anos. Você confrontando as contas é uma situação muito diferente. E eu acho que essa seria uma transição menos traumática para o país, porque você, em tese, teria um governo de coalizão. É muito fácil você bater em cachorro morto, em quem não tem popularidade, em quem está desgastado, em quem praticou estelionato eleitoral, mentiu, reverteu tudo que falava que ia fazer e acabou fazendo o que acusava os outros que fariam e fez mal feito, sem apoio político, seu menor jogo de cintura. Então, essa é uma diferença importante. O novo governo, possivelmente, teria, no mínimo, apoio, porque ele seria encarregado de tentar colocar a casa em ordem. Eu acho que esse confronto todo que existe com o Congresso, ele diminuiria muito. Não é? No caso de Michel Temer, por exemplo, assumir o governo. Então, você obrigatoriamente forçaria o Congresso a apoiar um governo que tirasse o Brasil desse lamaçal. Então, eu acho que seria muito melhor para a economia uma transição mais rápida. As eleições podem demorar, eu acho que o processo via TSE também pode ser muito demorado. Então, quanto menos demorar, menor vai ser o custo para a sociedade. E eu acho que a sociedade está num grau de insatisfação muito grande. E fora toda essa situação aí do Congresso sendo obrigado a endossar uma nova política, tem a questão da confiança. Eu acho que, de imediato, a partir da mudança do governo, você teria um choque de confiança. Isso teria acontecido, por exemplo, no caso de vitória da oposição, porque você teria um novo, a cobrança seria muito menor em relação ao ajuste, não haveria necessidade de mostrar serviço para mostrar que mudou a fórmula como a economia é administrada. Então, eu acho que seria um marco muito importante, talvez para a gente caminhar para uma reestruturação um pouco mais saudável da economia. Sem essa mudança de governo, nós vamos continuar nos arrastando
nessa agonia, nessa falta de confiança, nessa falta de investimento e, mais do que isso, nessa desconfiança em relação à manutenção dessa estrutura de corrupção que estragou tanto o país. Então, eu acho que a renúncia seria o melhor caminho, caso contrário, a saída da presidente, eu ainda confio muito mais via TCU, pela rejeição das contas, pelo fato de o governo não ter respeitado a lei de responsabilidade fiscal. Obrigado, Denise Campos de Toledo.